E hoje eu vou estar falando sobre o câncer. E se você gostar do vídeo, então deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. E não esqueça de compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Ok? Então vamos começar. O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, são denominados carcinomas. Mas se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são chamados sarcomas. Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, conhecida como metástase. O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, uma alteração do DNA da célula. É o ponto de partida para o surgimento de um câncer. Devido a essa alteração, a célula passa a receber informações erradas para suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar células normais em células cancerosas. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese. Em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. Esse progresso é composto por 3 estágios. O primeiro é o estágio de iniciação. Os genes sofrem a ação dos agentes cancerígenos que provocam modificações em alguns de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas. Porém, ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Elas encontram-se preparadas, ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio. O segundo é o estágio de promoção. Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas. E o terceiro é o estágio de progressão. Se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese. As células possuem a capacidade de desprenderem do tumor e de se deslocar. Invadem inicialmente os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático, e através desses disseminar-se, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou. Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástases mais rápido e mais precocemente. Outros o fazem bem lentamente, ou até não o fazem. Conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. Por exemplo, a invasão dos pulmões gera alterações respiratórias.
A invasão do cérebro pode gerar alterações neurológicas e etc. Sendo assim, as células cancerosas apresentam 4 características que as distinguem das células normais: proliferação descontrolada, diferenciação e perda de função, poder de invasão e capacidade de sofrer metástases. Como toda doença, alguns tipos de câncer têm cura e outros não. Tudo depende essencialmente do tipo de tumor maligno e do estágio em que esse câncer se encontra no momento do diagnóstico. As possibilidades de cura estão diretamente relacionadas com o tempo em que o tumor é detectado no paciente. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais chances do tratamento dar certo. Se o diagnóstico for feito tardiamente, o índice de cura do câncer diminui e complicações podem aparecer, mesmo depois da doença ter sido tratada. É importantíssimo lembrar que mesmo pacientes que não têm cura podem viver por muitos anos com boa qualidade de vida, com a doença controlada e tratada como qualquer doença crônica. Isto é comum em oncologia. Portanto, ainda mais por esta razão, todo caso de câncer, mesmo em fase avançada, deve ser acompanhado por um oncologista. Lembre-se que muitos tipos de câncer podem ser curados e outros podem ter tratamentos que proporcionam uma vida relativamente normal. Geralmente, o câncer necessita de um tratamento prolongado. A doença não tratada se agrava, invadindo estruturas próximas ao tumor e órgãos do corpo de maneira generalizada, impedindo o funcionamento normal do organismo e levando à morte. Nos primórdios do século XX, a sociedade enxergava o câncer como uma condenação à morte, o que fez com que muitas pessoas não acreditassem que um tratamento adequado pode levar, sim, à cura do câncer. A medicina e outras ciências, nos últimos anos, acumularam conhecimentos suficientes para chegar à cura de vários tipos de câncer. O importante é descobrir o câncer no início e tratá-lo adequadamente. O surgimento de novas técnicas de diagnóstico e os esforços de professores das mais diversas áreas sobre o câncer permitiram que avanços voltados para a cura do câncer fossem atingidos. Basta olharmos para a situação que corria há 10 ou 20 anos. Atualmente é importante lembrar que o câncer é uma doença que a chance de curar aumenta se diagnosticada precocemente quando não está invadindo nenhuma estrutura do corpo. Nos estágios iniciais, as possibilidades de cura do câncer são bem maiores. Se pensarmos em termos estatísticos, podemos afirmar que o câncer é a doença crônica mais curável atualmente. Cerca de 50% dos casos nos países desenvolvidos são curados. No Brasil, estima-se que este número seja menor, devido ao fato de que os diagnósticos são feitos bem mais tardiamente. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Rafa Ciência. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até mais, galera. Tchau!